cronômetro. Dá para a pessoa atenção. Então, 3, 2, 1, gravou. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A nossa preparação aqui na primeira fase para o exame de ordem, ela pressupõe um conhecimento bom também a respeito da lei dos crimes hediondos. Dentro da legislação penal especial, a Lei 8072 de 90, a lei dos crimes hediondos e equiparados, é uma das principais. Por quê? Pela sua grande incidência nas nossas provas OAB Banca FGV. Portanto, vamos dar início à Lei 8072, põe na tela a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8072 de 90, olha lá, 8072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos e também dos crimes equiparados aos hediondos. Bom, a separação que eu faço, ela é super didática para te ajudar no momento da prova. Porque nós temos que fazer uma distinção entre os hediondos contra a pessoa, os hediondos contra o patrimônio, os hediondos contra a dignidade sexual, os hediondos contra a saúde pública e existe hoje um hediondo contra a incolumidade pública, que é o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Eu vou começar te mostrando então cada um destes grupos dos crimes hediondos. Antes de mais nada, põe na tela, eu quero que você verifique o que diz o artigo 1º da Lei 8072 de 90. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 40, que é o Código Penal, consumados ou tentados. Então veja, o critério do legislador aqui é o critério legal, o critério puramente legislativo, critério legal. Ou seja, existem países que adotam critérios legais, países que adotam critérios judiciais, países que adotam critérios mistos, legais e judiciais. Há países em que o juiz diz o que é crime hediondo. Isto não ocorre no Brasil. No Brasil é somente o legislador. Portanto, para que você veja o que é hediondo e, por consequência, por exclusão, o que não é, você precisa ler o artigo 1º da Lei 8072 de 90. O rol é taxativo, o rol é exaustivo. E mais, além de estar no artigo 1º da Lei 8072 de 90, o crime tem que estar disposto no Código Penal. Coloca na tela. Dentro do Código Penal. Diz assim, são hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Olha só. Todos tipificados no Código Penal. Só existem duas exceções. Uma é o genocídio, que está numa lei especial, eu já te mostro, e outra é a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, que é o 16 do Estatuto do Desarmamento, a Lei Federal 10.826 de 2003, que é outra exceção. As duas exceções estão no parágrafo único do artigo 1º. Todos os demais crimes são hediondos quando previstos no Código Penal. E olha a observação que eu fiz bem embaixo. Coloca na tela. Exclui os crimes militares. Olha lá. Exclui os crimes militares. Porque, por exemplo, existem crimes que, não obstante estejam no Código Penal, estão também no Código Penal Militar. São aqueles crimes militares impróprios, impuros, acidentalmente militares. Homicídio, lesão, furto, estupro. Vamos imaginar que um militar, dentro do quartel, estupra outro militar. O estupro é hediondo? Eu já te mostro. Só que se o enquadramento não for o 213 do Código Penal, mas o artigo respectivo do Código Penal Militar, não há hediondez. Você está vendo? A hediondez só existe, põe na tela, se o crime está previsto dentro do Código Penal. Exclui os militares, portanto.
Joia? Só existem as exceções do genocídio e do 16 do Estatuto do Desarmamento. Todos os demais, como eu vou te mostrar, estão dentro do Código Penal. Tá? Vamos começar a análise dos crimes hediondos contra a pessoa. Coloque na tela. Nós vamos agora para o primeiro grupo. Crimes hediondos contra a pessoa. Diz assim o artigo 1º, inciso 1º. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E o homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Redação dada pela Lei 13.142/2015. É claro que esta lei não pode retroagir contra o réu. O que nós temos que depreender aqui deste inciso 1º? O homicídio qualificado é sempre hediondo. O qualificado, em todas as suas hipóteses qualificadoras, do inciso 1 ao 7, é sempre crime hediondo. Agora, quando o qualificado está combinado com privilegiado, aquele homicídio híbrido, qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, é possível, desde que a qualificadora seja objetiva, ele perde a hediondez. Então, só o qualificado é crime hediondo. E o simples? O simples só quando praticado num contexto de grupo de extermínio. Coloque na tela, leia comigo de novo. Olha lá. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Esta primeira parte trata do homicídio simples. Este é o homicídio simples. O homicídio simples só é crime hediondo neste único caso. Grupo de extermínio. O qualificado é sempre hediondo. Depois, na tela. Nós temos na sequência crimes hediondos contra a pessoa envolvendo lesão corporal. Diz assim o inciso 1A, incluído pela Lei 13.142 de 2015. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte. 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, bem como integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. É aquilo que nós chamamos de uma lesão funcional. Então é agredir em face da função exercida pela vítima. Ou agredir, claro, um familiar desta vítima. Então é agredir o delegado que me investigou, por exemplo. Agora, não é qualquer lesão que gera hediondez. A hediondez, nesta questão funcional, só existe em 2 casos. A gravíssima, dolosa gravíssima e a seguida de morte. Põe na tela, olha lá. Lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando houver este nexo funcional, ou seja, em razão do exercício da função ou em decorrência dela. Tá? Ainda é crime hediondo contra a pessoa o genocídio, que está no parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da 2889 de 56, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, tentados ou consumados. Então veja, este também é um crime hediondo contra a pessoa. O genocídio, artigos 1º, 2º e 3º da 2889 de 56. Esta lei especial que disciplina o genocídio, tá? São crimes hediondos contra a pessoa, então. O homicídio simples, quando praticado num contexto de grupo de extermínio. O homicídio qualificado, sempre. Depois, a lesão dolosa gravíssima e a lesão seguida de morte. Quando funcional, naquele contexto, em razão ou no exercício da função. Tá? E o genocídio. São os crimes hediondos contra a pessoa. Saímos da pessoa e chegamos no segundo grupo, põe na tela, o patrimônio. Crimes hediondos contra o patrimônio. E aí nós temos o latrocínio, 157, parágrafo 3º. Bom,
Latrocínio, minhas amigas e meus amigos, é matar para roubar. Então eu roubo seguido de morte. Esta morte pode ser dolosa ou culposa. Tanto faz, é latrocínio igual. O fato de a morte ser dolosa ou culposa vai mexer na pena. Se a morte for dolosa, a pena tem que ser maior do que a morte culposa, por uma questão de proporcionalidade. Mas é latrocínio igual. Lembra da súmula 603 do STF? O latrocínio não vai a júri. E lembra da súmula 610 do STF? Se a vítima morre, o latrocínio está consumado, ainda que a subtração fique tentada. Sempre que a vítima morre, latrocínio consumado. Tá? Na tela. Também é crime hediondo contra o patrimônio a extorsão qualificada pela morte. 158, parágrafo 2º. E, finalmente, a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. 159, caput e parágrafos. Então, muita atenção aqui, porque estes são os 3 crimes patrimoniais hediondos. Roubo com morte, extorsão 158 com morte e extorsão mediante sequestro 159 com ou sem morte. Você viu? Os 2 primeiros exigem a morte da vítima. Então, o latrocínio, roubo com morte, a extorsão 158 com morte, mas a extorsão 159, a mediante sequestro, é sempre crime hediondo, ainda que a vítima não morra, tá? Põe na tela, cuidado com esta pegadinha. Saímos dos crimes hediondos contra o patrimônio e chegamos nos hediondos contra a dignidade sexual. Existem agora 3 crimes hediondos contra a dignidade sexual. O primeiro é o estupro, 213, caput e parágrafos, e o segundo é o estupro de vulnerável, 217A, caput e parágrafos. Bom, eu paro aqui um pouquinho. Veja, caput e parágrafos. Então, mais uma vez, esses crimes sexuais de estupro, o estupro 213 e o estupro de vulnerável, 217A, são sempre crimes hediondos, ainda que não haja resultado lesão grave ou morte da vítima. Os crimes sexuais estupro e estupro de vulnerável são sempre crimes hediondos. Não há necessidade de morte da vítima, mesmo nas suas formas simples, tá? Ainda é um crime sexual hediondo, coloque na tela, o 218B. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. É o 218B, tanto no caput quanto nos parágrafos. E aqui, mais uma vez, é importante que você cuide. Lendo o 218B, você pune quem atrai a vítima, que é vulnerável à prostituição, responde na forma do caput. Também quem pratica o programa sexual com a vítima, então o cliente do bordel, que pratica um programa sexual com uma vítima que tem entre 14 e 18, responde na forma do parágrafo 2º, inciso 1º, entre 14 e 18. Porque se a vítima prostituída ela tem menos de 14, aí o cliente pratica estupro de vulnerável. Para que seja o favorecimento da prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, a vítima, na questão do parágrafo 2º, inciso 1º, tem que ter entre 14 e 18, tá? Então vamos lá. O caput pune quem atrai a vítima à prostituição. O parágrafo 2º, inciso 1º, o cliente que pratica o programa sexual no bordel com aquela vítima prostituída que tem entre 14 e 18. E o parágrafo 2º, inciso 2º, pune o responsável pelo bordel, o administrador, o gerente, aquele responsável pelo local onde são feitos os programas sexuais. Tudo isto, ponha na tela, é crime sexual hediondo. Depois, nós temos os crimes hediondos contra a saúde pública. São 2. A epidemia com resultado morte, 267, parágrafo 1º, e a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. É o 273 caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º A, parágrafo 1º B,
com redação dada pela 9677 de 98. É o famoso 273. Então vamos lá. São crimes hediondos contra a saúde pública, o 267, parágrafo 1º, que é epidemia com resultado de morte, e o 273. Lembrando que o 273 traz uma pena, segundo o STJ, desproporcional. O STJ, pela sua corte especial, declarou a inconstitucionalidade da pena do 273. Não é todo o 273. A pena do 273 é inconstitucional. E no lugar dela, o STJ está determinando que se aplique a pena do tráfico de drogas, que também é um crime contra a saúde pública e equiparado a hediondo. Então veja, eu não aplico ao 273 a pena do 273, mas a pena do tráfico de drogas, numa combinação de leis penais. Aquilo que se chama em latim de lex tertia. Tá? Eu te mostrei crimes hediondos contra a pessoa, crimes hediondos contra o patrimônio, crimes hediondos contra a dignidade sexual e crimes hediondos contra a saúde pública. Nós temos ainda um crime hediondo contra a incolumidade pública, que está lá no Estatuto do Desarmamento. Vamos para a tela? Olha só. Crime hediondo contra a incolumidade pública. Voltamos ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 8072 de 90. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da 2889, o genocídio é um crime contra a pessoa hediondo, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei número 10.826 de 2003, é o Estatuto do Desarmamento, todos tentados ou consumados. Se discute, minhas amigas e meus amigos, se todo o artigo 16 é hediondo, ou se é só o caput. Repito, só o caput é hediondo, ou é o caput e o seu parágrafo? Há duas posições. Mas tem prevalecido que todo o conjunto é um crime hediondo. Ou seja, tanto o 16 caput quanto o 16 parágrafo único, por uma questão inclusive de proporcionalidade e de razoabilidade. Por exemplo, se o agente estiver portando uma arma de uso restrito e esta arma não tem número raspado, ele incorre no caput do 16. Agora, se ele estiver portando uma arma que é de uso restrito, que tem número raspado, ele acaba incorrendo no parágrafo único, inciso 4º do mesmo 16. Se eu entendesse que só o caput é um crime hediondo e não o parágrafo, veja, nós chegaríamos a uma questão de irrazoabilidade. Que eu iria entender que a arma que não tem número raspado é hediondo e a que tem número raspado não é. Por favor, seria totalmente desproporcional. Mas existe a discussão, tá? Você já sabe quais são os hediondos agora. Hediondos contra a pessoa, hediondos contra o patrimônio, hediondos contra a dignidade sexual, hediondos contra a saúde pública e um hediondo contra a incolumidade pública, o 16 do Estatuto do Desarmamento. Agora, coloque na tela, você tem que saber também quais são os equiparados a hediondos. E é como eu sempre digo, nós temos aqui nos equiparados os 3 T's. Entre aspas isto. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Os 3 T's. A tortura está na Lei Especial de Tortura, a 9455 de 97. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na Lei de Drogas, a 11343 de 2006. E o terrorismo na Lei de Terrorismo, a 13260 de 2016. Todas elas serão vistas em aulas específicas, tá? Então você tem que lembrar, existem os hediondos, que estão arrolados no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, a 8072 de 90. E do outro lado, nós temos os equiparados, afinados, afins, os assemelhados a hediondos, que não são hediondos, porque não estão no artigo 1º, são equiparados para fins de algumas consequências gravosas. Que consequências são estas? Ora,
Isto nós veremos na próxima aula. Bons estudos e aquele abraço! Ok, professor? 20 minutos.